Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez, convido os irmãos para abrirem a sua Bíblia lá no livro de Jonas. Vamos concluir as duas mensagens, né? Essa aqui é a segunda, a respeito do livro de Jonas, capítulo 2. Na primeira parte, nós já vimos o capítulo 1, e agora vamos ver o capítulo 2. E dessa minissérie de duas mensagens, vamos ler como o peixe de Deus. A primeira já foi pregada, tem umas 2 semanas, e esta é a segunda. E como eu já tenho falado, primeiramente vamos ler os versos de Jonas 1:17 e o versículo 1 do capítulo 2, e depois vamos dar uma ideia a respeito daquilo que nós já falamos na outra pregação, já tratando para o tema desta pregação. Jonas capítulo 1, versículo 17 e versículo 1 do capítulo 2. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor, fracos, falhos, pecadores, vasos, Deus, de barro apenas. Que o Senhor possa, Deus, nos dirigir a Tua palavra agora, nos guiar, Deus, que a transmissão da Tua palavra venha a trazer aquilo que o Senhor já tem colocado em meu coração, em termos de aprendizado, que eu possa viver, Deus, também isso que está sendo pregado na minha vida, mas que também os meus irmãos que estão aqui também possam ouvir, se atentar, Deus, e se aproximar mais e mais do Senhor, que estejam eles atentos, Deus, com os ouvidos prontos, não somente para poder entender as coisas, mas para também aplicar em suas vidas. Essa é a oração que fazemos, pedindo pelo Teu Espírito, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O peixe de Deus, já tenho falado que Deus nos ensina de diversas maneiras. E Deus, na vida de Jonas, ou em específico aqui no livro de Jonas, Deus utilizou o peixe para ensinar a Jonas. É interessante, nosso Deus é multididático, Ele nos ensina de diversas maneiras, de diversas formas, mas todas que vão apontar para a sua palavra, todas que vão apontar para as promessas das Escrituras. E não foi diferente com relação a Jonas. Nós notamos que Jonas, ele, quando recebe o seu chamado, o que acontece? Ele corre para fugir da presença de Deus, porque ele não queria seguir a vontade de Deus, o chamado que Deus tinha para ele. E isso vai ficar mais claro pelo fato de que Jonas foi chamado para poder pregar em Nínive, numa cidade completamente idólatra, e numa cidade que era inimiga de Israel. E lá na frente nós vamos entender por que então Jonas foge da presença de Deus. O capítulo 4 de Jonas, versículos de 1 a 3, vai dizer: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsas, pois sabia que eras Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas, ele está irado porque Deus tinha mandado ele exatamente para Nínive para poder pregar e salvar, e ser usado ali como instrumento de salvação para aqueles ninivitas que eram os seus inimigos. Então nós falamos sobre isso. Então Jonas, ele decide rumar para Tarsas. Falamos que é bem possível, é bem provável que essa cidade fique no sul da Espanha. Então Jonas saiu ali da parte de Israel e navegou ali em Jope, e navegou o mar Mediterrâneo até, ou em direção a Tarsas. Mas o que aconteceu no meio da viagem?
Jonas estava lá dormindo, calmo, sereno e tranquilo, e aí lá na frente acontece uma tempestade e acontece aquelas questões todas com os marinheiros, em que eles não sabem o que está acontecendo, mas entendem que é algo espiritual, que é algo divino, e agora eles não sabem o que fazer e tiraram as sortes e viram que o desafortunado era Jonas, o causador do problema. Então decidem pegar Jonas e jogar no mar com muita cautela, com muito medo, porque é dito no versículo 14, que eles ainda pedem a Deus, eles rogam a Deus para que eles não pereçam por causa da vida daquele homem que eles estavam jogando ao mar. Então note que até os marinheiros ímpios eram mais tementes do que o próprio servo de Deus. E aí é interessante, irmãos, enquanto os marinheiros estavam preocupados com a vida de um homem, Jonas não estava preocupado com a vida de uma cidade inteira. É interessante isso daqui, Enquanto eles estavam rogando pela vida de um homem, olha, Senhor, não queremos fazer isso, porque esse é sangue inocente e, mais fácil que te aprove. Jonas não ligava para uma cidade inteira que estava padecendo. Então essa é a historinha do qual Jonas, no versículo 17, é jogado ao mar. E quando Jonas, até nós falamos, quando Jonas pensa que acabou para ele, olha, é melhor morrer, nós não vemos Jonas aqui orando a Deus em nenhum momento durante a tempestade. Então Jonas, ele é lançado ao mar, e a visão de Jonas, o que eu creio, o que eu acredito aqui, a visão de Jonas era: eu prefiro morrer, acabou, eu vou me lançar ao mar, vou morrer. Jonas esperava que um peixe iria tragá-lo? Com certeza não. Ele queria morrer. Ele falou: a minha vida acabou, desobedecer a Deus, essa tempestade é Deus que está agindo nela, então acabou a minha vida. E ponto final. Mas, como nós sabemos, Deus tem os seus planos. Não era para Jonas ir naquele momento. Então, Deus depara um peixe grande e Jonas é tragado por aquele peixe, e ele passa 3 dias e 3 noites. Irmãos, o milagre foi esse. Jonas foi engolido por um peixe e passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. E às vezes a gente nota, a gente às vezes fica pensando assim, um pouco superficial, mas eu queria trazer a vocês uma luz do que foi um vislumbre, ainda aqui distante, do que foi aquele tempo que Jonas passou na barriga do peixe. Primeiramente, a gente tem que entender que não foi, aqui não está falando de um peixe em específico, está falando que foi um grande peixe. A palavra aqui hebraica, é dagar, a palavra hebraica para peixe, é daí da palavra dagar que vem também a palavra Dagon, que era um dos deuses de Nínive, que era um deus que era metade peixe e metade homem. Por isso que era o peixe homem, Dagon. E algumas hipóteses a respeito do peixe, do que era esse peixe. Alguns vão dizer que é baleia. Já ouviu? As pessoas falam que é a baleia. Será que é a baleia? Pode ser que seja a baleia, irmãos. Pode ser. Não podemos afirmar, mas pode ser. As baleias eram animais que tinham a capacidade de engolir o homem, como nós sabemos, pelo tamanho, e também ela tem uma capacidade grande de armazenar oxigênio, que faz com que talvez uma pessoa sobreviva dentro dela. Ela tem a capacidade mais ou menos de 5 mil litros de oxigênio. Então ela respira na superfície, depois ela desce e esse tanque de 5 mil litros de oxigênio, que é assim que se calcula o oxigênio, não sabia mais em litros, isso faz com que a baleia ela aguente e navegue até um determinado momento que ela precisa subir e dar uma respirada enorme e depois continuar. Pode ter sido uma baleia, até porque as baleias são raras no Mediterrâneo, mas pode ser que alguma delas deve ter entrado e para esse momento específico, Deus pode ter guiado uma baleia ali para poder ficar ali. E por ser um peixe grande, um animal grande, então aguentou, fez com que
Jonas aguentasse aquele tempo em que ele passou. Mas como também pode ser um tubarão. Já pensou nessa possibilidade? Pode ser um tubarão. Alguns vão dizer que talvez seja o tubarão elefante. Depois você vai na internet e pesquisa o tubarão elefante, né? A foto dele parece que só estava esperando o Jonas ali para poder engolir, porque sempre as fotos dele é com a boca grande, assim, aberta. Então parece que ele foi preparado para isso, chamado tubarão elefante, ou alguns falam que era o tubarão branco, porque esses dois tipos de tubarões, eles frequentam aqueles mares, o mar Mediterrâneo, né? E eles podem ser encontrados mais do que as baleias. Ou pode ser também um animal desconhecido, que Deus colocou ali. A questão é, né, o fato é que Jonas foi engolido por uma criatura imensa e habitou terrivelmente 3 dias e 3 noites no ventre daquele animal. Mas tem alguns fatos interessantes. Primeiro fato, 3 dias e 3 noites, 72 horas. Imagine você, 72 horas confinado dentro de um quarto, né? E aí ia ficar aflito, né? Mas imagine você 72 horas confinado dentro de um ventre de um animal, no fundo do mar, né? Não de qualquer animal da superfície, mas um animal que habita nas profundezas do mar. Terrível, né? Alguns vão dizer que 3 dias equivale ao tempo de retorno de Jonas até Jope, onde ele tinha saído. Então a ideia seria que Jonas fez essa viagem de 3 dias porque ele já tinha 3 dias no mar, viajando, né? ou quase isso, né? Um pouco disso. E aí Deus manda exatamente uma lancha buscar ele, né? Mas também há algo interessante, a palavra ventre. Alguns pensam que Jonas ficou na garganta. Algumas pessoas pensam que ele ficou ali pela garganta, numa estrutura que a baleia tem, ou que o peixe, né, poderia ter, melhor, de uma espécie de uma bolsa que fez com que ele ficasse ali. Mas a palavra aqui é meé, no hebraico, que se refere a intestino, órgãos digestivos, barriga ou útero, no versículo 17 de Jonas 1. Ou seja, imagine você 72 horas no estômago de um peixe. O suco gástrico e todo aquele cheiro. Já sentiu o cheiro de peixe, né? Sabe como é? E fora, né? Mas imagine o cheiro de peixe dentro. E mais ainda, imagine o cheiro de peixe no fundo do mar, né? E dentro ainda, bem na parte ali onde é trabalhado tudo aquilo que a baleia come. E ainda mais isso, eram os barulhos produzidos pelo animal, pelo peixe, na barriga dele, né? A nossa barriga, a gente tem, né, movimentos, né, que às vezes fazem barulhinho. Mas imagine um animal daquele tipo que engoliu a gente. O que Jonas deve ter ouvido e presenciado de barulhos e barulhos durante esses 3 dias, essas 72 horas. É? Eu já vi uma baleia morta, o cheiro é insuportável, é terrível. Mas a ideia é, será que Jonas não teve enjoo também? Será que nessas 72 horas Jonas comeu? Talvez nem isso ele deveria ter vontade qualquer de comer, né? Pelo susto e também pela situação do qual ele se encontrava. Mas para piorar, irmãos, a gente às vezes nem toca nisso, nem imagina isso. Mas Jonas estava no escuro. Né? Porque geralmente quando a gente ouve as historinhas das crianças, geralmente Jonas está na barriga do peixe com uma velhinha assim, né? tudo em volta assim tá claro. Por exemplo, quando Jonas foi lançado ao mar, falou, me dá uma velhinha pelo menos aí, poder ver se lá embaixo dá para ver alguma coisa, né? Mas Jonas estava no escuro, 3 dias, 3 noites, no ventre de um peixe, abaixo do mar, sentindo cheiros e ouvindo barulhos talvez terríveis e no escuro. Né? E para piorar ainda mais, a profundidade do mar Mediterrâneo pode chegar a quase 5.000 metros, ou 5 quilômetros de profundidade. Seria o equivalente a 7 vezes o Morro do Corcovado com o Cristo. Né? Então tem o morro, né? Tem o Cristo na ponta, então seria 7 vezes mais. Você pega o Cristo e coloca 7 vezes mais assim, em altura. Seria o que seria em profundidade o mar Mediterrâneo.
Imagina. Né? Esse era a visão de Jonas, uma cena aterrorizante. Jonas estava num estado de choque e de um sono profundo do barco, né? Ele estava lá no barco, no seu sono profundo, ele se viu talvez 5 quilômetros abaixo do mar, preso dentro de um ventre, naquela situação, na escuridão. Irmãos, tão terrível do que as consequências do pecado pode ser o peso da disciplina de Deus. Porém, enquanto o pecado traz dor sem solução, a disciplina de Deus traz um adulto para a correção. Qual foi o pedido de Jonas mesmo? Qual foi o desejo de Jonas? Jonas queria o quê? Fugir da presença de Deus. E o que Deus falou? Você quer então? Eu vou te levar 5 quilômetros debaixo do fundo do mar. E lá você vai desejar estar perto de mim. Por mais difícil, irmãos, que fosse no ventre daquele peixe, aquele era o melhor lugar para Jonas estar naquele momento. Primeiro, porque se ele ficasse fora, ele iria morrer, né? E segundo, porque era ali que Deus queria trabalhar algo. Por isso, quando eu falei sobre o peixe de Deus, que Deus manda peixes, né? Deus, ele manda peixes com esse motivo, com essa visão. Deus, ele não manda um sofrimento na vida de um cristão, ou não manda uma aflição, ou uma tribulação, sem ter uma causa, sem ter um motivo, né? Sem ter uma razão pelo qual Deus quer trabalhar algo em nossas vidas. E não sabemos, né, o que Jonas deve ter feito mais do que esta oração que é descrita em Jonas capítulo 2. Mas talvez ele deve ter refletido muito a respeito daquilo que ele fez. E a oração a gente dá para poder perceber isso. E aquele peixe contribuiu para o ensino de Jonas. Então Deus, irmãos, prepara peixes para nos relembrar, assim como ele fez com Jonas. E aí nós vamos ver a segunda parte aqui, né? O primeiro ponto da segunda parte é que Deus usa peixes para nos relembrar acerca da visão correta acerca da sua pessoa. Da visão correta acerca da sua pessoa. No versículo 1 vai dizer que Jonas, no ventre do peixe, vai orar ao Senhor, seu Deus. E vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Irmãos, com angústia Jonas grita. A oração de Jonas não é uma oração normal, ou para que parece normal, né? Ó Senhor, meu Deus, mas é uma oração de quem está angustiado. É uma oração de quem grita, pedindo para que Deus o ouça. A gente não tem ideia do que seja isso, mas talvez Jonas deve ter gritado do fundo do peixe, né? E o peixe ali talvez deve ter se incomodado com aquilo, não sei. Mas Jonas estava nesse estado, clamando, e Deus o ouve, e Deus ouve, né? E ele me respondeu, é dito aqui por Jonas. Irmão, será que Jonas não poderia ter orado a Deus na tempestade? Deus poderia acalmar aquela tempestade? Com certeza. Ele não precisaria. Era só ele falar assim: olha, vocês querem resolver isso? Vamos voltar para Tarsis? Talvez eu pague a viagem de vocês, mas me deixem voltar para Jope, para que eu saia de lá e faça a vontade de Deus. Mas Jonas ainda assim não orou a Deus. Ele preferiu nuance alguma. Eu vou morrer, não vou fazer a vontade de Deus, e ponto final. Foi a decisão. E aí Deus leva Jonas ao fundo do mar, para que Jonas agora clame a Deus. E não clame, mas clame de aflição. Clame como alguém que está à beira de um colapso, como alguém que está à beira de algo angustiante, terrível na sua vida. Né? Porque Jonas não poderia sair daquele peixe. Não tinha como. E esta é a primeira menção no livro de Jonas em que Jonas ora. É no ventre do peixe. É no meio do turbilhão que Jonas ora. Com certeza ele deve ter orado mais.
O versículo 3 continua dizendo: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E aqui Jonas vai reconhecer que aquilo tudo estava sendo causado por Deus. Ele fala: pois me lançaste no fundo do mar, é o Senhor que me lançou. As correntes das águas me cercaram, e as tuas ondas, Senhor, as tuas vagas, as correntezas do mar, que tu que controlas, o Senhor me colocou no meio delas. E o versículo 4 vai dizer: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Interessante, irmão, esse versículo 4, porque a palavra lançado, estou diante dos teus olhos, é a palavra em hebraico chamada garesh, que significa expulso, afastado ou divorciado. É como se Jonas estivesse falando: o Senhor me abandonou, o Senhor me expulsou da sua presença. Jonas reconhece exatamente, o desejo dele não era esse: eu vou me afastar da tua presença. Senhor, é como se, Senhor, agora eu estou sentindo o que é estar expulsado da tua presença, o que é não ter comunhão contigo, ao ponto de que eu estou divorciado, eu estou afastado, eu estou tão distante que realmente agora eu vejo que aquilo que eu estava querendo é algo que eu não quero mais, Senhor. Por quê? Porque ele diz isso? Porque ele está dizendo no final, ele fala: porventura voltarei a ver o teu santo templo. Irmãos, o que representava o templo para Israel naquele tempo, no Antigo Testamento? A presença de Deus. Não era no templo em que Deus estava presente, na arca, no Santo dos Santos. Jonas está falando: Senhor, será que eu vou voltar a estar na tua presença? Será que tem possibilidade ainda, Senhor? Será que eu pequei de tal modo que eu não vou mais ver ao Senhor? E aqui está Jonas. John Feinberg, o teólogo, vai dizer que Jonas havia se retirado voluntariamente da presença de Deus. Agora ele sentiu que foi expulso da consideração e do cuidado de Deus. Ali ele percebeu o quão terrível é estar longe da presença de Deus. No versículo 5, nós lemos: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Jonas sentiu a sua desesperança enquanto continuava o seu mergulho nas profundezas. A descrição aqui é de alguém que não tem saída, Não só saída, ele fala de cabeça, da parte física, mas também fala da sua alma, que a sua alma estava presa em algas. E interessante, saindo um pouco aqui do nosso tema, mas a palavra alga aqui é a palavra suf, que é uma espécie de junco que nasce em regiões praticamente de costas, muito no Oriente Médio. É a mesma palavra que é utilizada quando foi feito um junco para Moisés e ele foi colocado no Rio Nilo. É o mesmo tipo de alga, o mesmo tipo de planta, uma planta aquática. Então, Jonas estava no meio dessas folhagens, dos juncos, talvez de dentro do ventre do peixe, ou de algum modo ele, quando estava caindo no mar, ele foi catando as algas e o peixe engoliu ele com alga e tudo. Mas ele estava tão atordoado que tanto a cabeça dele estava como se algas estivessem presas, ou seja, ele não conseguia identificar ou ter uma noção do porquê aquilo estava, do porquê talvez sim, mas de onde aquilo iria levar, do final da história, do que poderia acontecer. E o versículo 6 ele diz: desci aos fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. E aqui, longe da presença de Deus, o profeta estava no fundo do mar. Ele vai descrever como os fundamentos dos montes, ou seja, as raízes, as bases dos montes. Ou
seja, lá no profundo do mar. E longe da presença de Deus, ele se sentiu enjaulado, como se estivesse enjaulado, como um prisioneiro incapaz de sair daquela situação em ferrolhos. E é isso que acontece, irmãos, quando nós nos afastamos da presença de Deus. Wiersbe vai dizer que quando você vira as costas para Deus, a única direção que você pode seguir é para baixo. Então, era assim que estava Jonas. Algo sobre a sua cabeça, dentro de um peixe, na profundidade, nas bases da terra, do mar, seguindo cada vez mais para baixo. E aí ele vai dizer: fizeste-me subir da sepultura, a minha vida, ó Senhor meu Deus. E aí Jonas termina o versículo 6, lembrando de quem é Deus. Ao chegar no fundo do poço, ao chegar lá no final do mar, na profundidade do mar, talvez o peixe dê uma paradinha ali para Jonas ficar ali, né? Refletindo com mais tranquilidade, sem tanto movimento. É ali que Jonas fala: ó Senhor meu Deus. E a palavra Senhor aqui, ou como nós já estudamos, é a palavra Jeová. Jonas diz: ó Senhor, ó aquele que é, ó eu sou, ó Deus eterno, porque isso que é o significado de Jeová. Jeová é aquele que é, aquele que existe, é o autoexistente ou eterno. Esse é o significado de Jeová. E ele termina dizendo: ó Senhor meu Elohim. Ele usa a palavra Elohim, que significa aquele que é superior a tudo, aquele que está superior a todos, aquele que pode fazer todas as coisas conforme a vontade dele, o Elohim, que remete ao atributo de Deus da soberania dele. Então, no fundo do mar, na profundidade, quando Jonas se encontra naquela situação, ele lembra: pequei contra o Eterno, pequei contra aquele que é soberano. Porque não há possibilidade alguma de eu estar aqui nessa situação se não foi esse Deus que controla todas as coisas, e esse Deus que está acima de tudo, e esse Deus que é eterno e que é além de mim ter me colocado aqui nessa situação. Então eu me curvo a ele, não tem jeito. E aí quando Jonas chega naquela profundidade, aí que nós vamos entender que ele relembra essa visão correta acerca de quem Deus é. Irmãos, em Jonas 1,3, Jonas desejava fugir da presença de Deus. Então Deus deixa ir até o mais longe que ele consegue, para mostrar a ele, a Jonas, que nós, ou nenhum dos seus servos, os servos de Deus, podem subsistir longe de Deus. Deus vai nos achar. Como eu falei na outra vez, Deus vai nos caçar. Você não pensa que Deus não vai atrás, Deus vai atrás. Deus vai atrás, irmãos. E é algo que devemos temer mesmo. Talvez Deus não vai caçar o ímpio que está lá fora, que está fazendo a maldade, talvez nunca vai crer nele. Mas nós que somos os servos e os filhos de Deus, Deus vai atrás. Até que a gente acerte a nossa vida. O Spurgeon vai dizer que Deus nunca permite que os seus servos, os seus filhos, sejam bem-sucedidos no pecado. E a prova disso é Jonas. Por mais que ele tentou fugir para um outro local, começar uma nova vida, achando que Deus não iria importunar ele ali, não é enganado. Irmãos, somos dele, pertencemos a ele como salvos, através de Jesus Cristo. Ele é o nosso dono e somos templo do seu Espírito, como disse 1 Coríntios 6,19. Assim não podemos fazer nada do que quisermos, como Jonas queria fazer. Hebreus 10,31 vai dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gálatas 6,7 vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai fazer. Isso também se fará.
E Efésios 5,17 é um conselho para as nossas vidas. Por isso, irmãos, não vos torneis insensatos, mas procurai entender qual é a vontade de Deus. Não podemos ser tolos. Não podemos ser insensatos achando que Deus é como o seu pastor, né? Que Deus vai relevar, que Deus vai falar assim, não, tudo bem. Deus não é o seu pastor. Deus é mais do que o seu pastor. Ele é o dono da sua vida. Também Deus prepara peixes para ensinar uma outra coisa a Jonas. Ele não prepara peixes somente para mostrar a Jonas a visão correta de quem Deus é, mas também Ele prepara peixes para dar esperança a Jonas na pessoa dele. E Deus nos prepara peixes também para nos dar esperança em sua pessoa, ou a esperança que temos em sua pessoa. Note no versículo 7, ele vai dizer: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, de Jeová, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Ou seja, esgotado já fisicamente, ele vai dizer, quando eu estava desfalecendo, já morrendo a minha alma, então eu me lembrei do Senhor. No mesmo sentido, longe de Deus, Jonas creu e a sua oração chegou até o Senhor. Alguns teólogos vão dizer que Jonas, bem provável que ele se lembrou da profecia ou da orientação que o rei Salomão deu quando ele edificou o templo, lá em 1 Reis capítulo 8. Né? Então abre lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 38 a 40. Então talvez é como se Jonas não olhasse saída qualquer, então ele se lembra desta promessa aqui de 1 Reis capítulo 8, versículos 38 a 40. Vai dizer, 1 Reis 8, 38 a 40. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo a mão para o rumo desta casa, que era o templo, né? Ouve tu nos céus, no lugar da tua habitação, perdoa e age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Alguns teólogos argumentam, né, que Jonas, pela repetição, tantas vezes que ele fala do templo de Deus, ele está se remetendo talvez a esta promessa de que todo aquele que orar em direção à casa de Israel, ou que orar, né, visando o templo, de que Deus atenderia a oração do seu coração. Eu não sei se isso procede, né? A gente não tem aqui uma clara certeza, mas os versículos de 1 Reis 8, 38 a 40 não deixam de ser verdade, né? E nós que somos templo do Espírito Santo, não precisamos orar em direção a Israel de novo, em direção ao templo. Mas nós podemos orar aqui, ó, nós que somos templo do Espírito Santo, podemos orar a Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar, contar a Ele a nossa chaga, contar a Ele a nossa dor, pedir a Ele, Senhor, olha onde eu cheguei, olha a profundidade do meu pecado, olha a profundidade do meu distanciamento do Senhor que eu cheguei, e eu preciso, Senhor, sair daqui. Me ajuda, me levanta, para que eu retorne para Ti, para que eu não fique assim, esmorecido, cabisbaixo, triste, vivendo uma vida de miséria, de depressão, ou de qualquer outra coisa que me deixa para baixo. Eu quero sair disso, Senhor. É certo que o Senhor vai ouvir. É certo que o Senhor vai desejar essa oração. No versículo 8, Jonas agora vai falar do seu pecado. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Não foi isso que Jonas fez?
Até porque a palavra idolatria vã são duas palavrinhas, né? Então é a expressão chave Ravel, que significa vaidades vazias. Idolatrias vãs aqui é o mesmo que vaidades vazias. É como se Jonas está falando, o que seriam essas vaidades vazias? Desejos, prazeres, vontades, vanglórias, futilidades, ostentações, que passam como vapor ou que são efêmeros. Jonas está dizendo todo aquele que se entrega, que se aplica, que se dedica, que busca, que almeja viver em vaidades vazias, estão passíveis, Senhor, de abandonar a Ti. Abandonar a pessoa de Deus, a pessoa misericordiosa de Deus. Ou seja, essa pessoa está colocando no altar do Eterno o passageiro, colocando em primeiro lugar o terreno, mas o espiritual em segundo plano, e não foi isso que Jonas fez. Deus falou: Jonas, eu tenho uma missão para ti, eu tenho algo, eu tenho um chamado para você, Jonas, eu quero que você vá e pregue. Mas Jonas buscou fazer a sua vontade, buscou as suas vãs, vazias vaidades. O ídolo de Jonas era o seguinte, ou a vaidade de Jonas, é que ele estava mais preocupado com a segurança da sua nação e com a prosperidade da sua nação do que com a alma das pessoas que Deus queria salvar através da vida dele. Jonas se preocupava com ele. Não, Senhor, não quero ir para lá não. Não quero fazer isso não, Senhor. Aquilo ali, Senhor, você me chamou para isso, manda outro, Senhor. Deixa que outro faz, Senhor. Né? Tem fulano lá, ó. Chama Oséias, né? Chama Isaías, chama qualquer outro lá, qualquer outro Ias ou Eias, mas não Jonas. Ou seja, quando nós estamos colocando o espiritual em segundo plano, e o que eu quero, as minhas vontades em primeiro plano, estou exatamente vivendo vaidades vazias. Primeiro trabalho, as amizades, o entretenimento, os meus projetos, os meus desejos. E o que sobra eu entrego a Deus. E o que sobra eu vou ver. Se estiver tranquilo, se estiver bem, aí Deus eu cuido dele depois. O ídolo, irmãos, ou uma vaidade, é qualquer coisa que tira de Deus a afeição, a obediência e a dedicação dos nossos corações, que pertencem a Ele por direito. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um desejo, ou pode ser um pecado no coração. Podemos ter isso, diversas formas, diversas maneiras. Talvez, irmãos, estejamos labutando por tantos anseios no mundo terreno, enquanto esses anseios que nós tanto buscamos seriam saciados se apenas descansássemos e nos dedicássemos às coisas espirituais. Já pensou nisso? Porque tem gente buscando felicidade lá fora, tem gente buscando satisfação e sustento financeiro lá fora, que tem gente buscando a paz para o seu coração em outras coisas, sendo que tudo poderia estar em Deus, que tudo está em Deus. Então ela sentiria essa paz, essa alegria, essa satisfação, o sustento, como o Salmo 55, 22 fala, né? Tu me susterás, né? Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tudo isso nós temos em Deus, promessas maravilhosas que lá fora não vão ter, porque lá fora são vaidades vazias. E todos os que vão para as vaidades vazias abandonam o Deus de misericórdia. O mundo não tem misericórdia, mas Deus tem. O versículo 9 termina dizendo: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que voltarei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Aquele desespero de Jonas agora se tornou ação de graça, ou gratidão.
E note, irmãos, que aqui ele estava sendo grato aonde? Depois que ele ficou na praia? No peixe. Para nos mostrar, irmãos, que a gente pode ser feliz dentro de um peixe. No escuro e na profundidade mais profunda do mar. Fiz uma redundância, mas para mostrar que não é a situação que nos faz feliz, mas é o nosso Deus que nos faz feliz. Não é a ocasião, o momento do qual nós estamos que nos faz feliz, mas é qualquer lugar que estamos com Deus, podemos estar felizes, fazendo a vontade de Deus, ou voltando-se para Deus. Ali eu vou ser feliz. E Jonas termina essa oração agradecendo a Deus, porque ele estava agora com esperança de que regressaria, mesmo que ele não sabia que ia ser vomitado na praia. Ainda tinha essa parte, né? Imagina você ser vomitado. Que cena. Talvez o pagamento, aí Jonas vai falar que ele vai pagar os votos ao Senhor. Eu te oferecerei sacrifício, Senhor, e o que eu votei eu pagarei a ti. A gente não sabe, talvez Jonas deve ter voltado a Deus na barriga do peixe, alguma coisa. E Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou voltar lá e vou pregar. Mas nem Jonas, nem precisa me pedir, né? Porque você vai fazer isso porque eu quero. Né? Talvez foi a resposta de Deus a ele. Mas talvez o pagamento desses votos se referia a esse compromisso de fidelidade de servir a Deus. Talvez Jonas está falando, Senhor, se eu sair daqui, Senhor, me ajude a ser um servo melhor e eu vou cumprir com isso. Eu vou ser um servo melhor a ti. Eu vou ficar com essa minha vidinha de que o Senhor me pede algo e eu, vou fazer, não quero fazer, quem sabe, depois. Mas eu vou ser fiel a ti, Senhor. E ele termina dizendo, a salvação pertence ao Senhor, a Jeová. Essa é a última frase da oração de Jonas, ainda no peixe, que foi de louvor e de esperança de que Deus salva aqueles até mesmo que estão nas profundezas do mais profundo abismo de suas almas. O resumo, irmão, de tudo aquilo que o homem precisa está nessa frase. A salvação pertence ao Senhor. Esse é o resumo, talvez, do Evangelho no Antigo Testamento. A salvação pertence ao Senhor. Saber que Deus salva do seu pecado é o motivo do homem estar... saber que Deus salva do seu pecado é o motivo principal para que o homem que está longe da presença de Deus tenha esperança em Deus. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. E aí no versículo 10 lemos: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Jonas merecia a morte? Sim. Jonas merecia ser libertado? Não. Mas Deus misericordiosamente, não dando o que nós merecemos. Isso é misericórdia, né? O que é misericórdia? É Deus não nos dando o que merecemos. Ele interveio para salvar a Jonas e reconheceu a compaixão, e ele reconheceu a compaixão de Deus para com ele. Jonas termina a oração dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Sabe o que quer dizer essa palavra salvação em hebraico? Yeshua, né? Que é a raiz do nome hebraico Josué. O nome hebraico Josué é Yehoshua, que vem dessa palavra Yeshua, que é salvação. E a tradução de Josué para o grego é Jesus. Então, a tradução é Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. A gente pode ver uma estreita conexão, né, entre as palavras aqui, né? Porém, a gente não precisa de toda essa conexão para poder entender de que nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo, como nós já falamos, que foi enviado, assim como o peixe, né, foi enviado a Jonas para poder salvar a ele.
E aquilo trouxe a Jonas um alívio imenso no seu coração. E, claro, Deus vai tratar outras coisas com Jonas mais na frente, que nós vamos ver nos capítulos 3 e 4, que ainda Jonas estava um pouquinho ainda, né, resistente, como todos nós, né? Mesmo depois de salvo, ainda a gente resiste um pouco, né? A nossa velha natureza. Mas, irmãos, o Senhor enviou o seu próprio Filho para nos salvar das profundezas da condenação eterna. Que não era de água, né? Mas era de fogo. Que doido, né? Nem muita água, nem muito fogo. Certo? Mas João 3,16 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que não pereça, mas que tenha a vida eterna. E é esse o motivo porque Deus nos manda peixes. E é esse o motivo porque Deus nos mandou o seu Filho, pelo fato de que Ele nos... É isso que você deve compreender. Deus não está causando a dor porque Ele quer ver você sofrer. Deus está causando a dor porque Ele quer que você saia daquilo ali corrigido. Saia dali preparado. Saia dali amadurecido. E você entenda e você compreenda que a melhor coisa, ou a única coisa que o crente, que o cristão verdadeiro pode viver e ser feliz neste mundo é ao lado dele, é fazendo a vontade dele, é diante da presença dele. Não é fugindo de Deus que você vai resolver as coisas, mas é estando perto de Deus, mesmo com problemas, mesmo com vontades e coisas que não gostamos de fazer, mas é perto de Deus. Deus vai nos ensinar e vai nos mostrar o caminho correto. Então, não fuja de Deus, porque você pode se deparar com o peixe de Deus. Tá? Mas se isso acontecer, pelo menos aprenda e ame o peixe que Deus está te colocando, porque ele tem um motivo, tem uma razão pelo qual Deus quer te mostrar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos por esse privilégio, Deus, de poder estudar esse livro, pelo menos esses 2 capítulos, de aprender essas maravilhosas verdades, Senhor. Nos ensina, Senhor. Não nos deixa como estamos. Se realmente é necessário peixes que apareçam em nossa vida, Senhor, faz a tua vontade, mas não nos deixa longe de ti. Essa é a oração que eu faço a ti, Deus, minha vida, a vida dos meus irmãos. Nos ajuda, Deus, a fazer aquilo que é certo, a amar-te realmente de todo o coração, a não viver vidas hipócritas. Para a tua honra e glória, damos a ti. Amém.